Vamos voltar ao dia 17 de julho de 1918. E há uma razão para isso. O acontecimento que vamos relembrar agora nos ajuda a compreender o fio que liga boa parte dos assuntos que vamos discutir ao longo do programa de hoje. Naquela data, o último czar da Rússia, Nicolau II, sua esposa e os 5 filhos do casal foram executados pelos bolcheviques. Um crime que marcou o fim trágico de uma dinastia, mas que também se tornou um dos primeiros grandes símbolos da violência revolucionária que marcaria profundamente o século XX. Para entender parte do mundo que estamos vendo hoje, vale primeiro olhar para o lugar onde algumas dessas ideias ganharam poder e se transformaram em um projeto de Estado. Em nossa Semana na História, vamos então para o dia 17 de julho de 1918 e a bárbara execução da família Romanov. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! 7 de novembro, o calendário marca o aniversário da Revolução Russa, o dia em que uma promessa de libertação se transformou em uma das maiores tragédias políticas do século XX. O ano era 1917. O Império Russo desmoronava. Guerra mundial, fome, inflação galopante, filas por pão, soldados exaustos voltando do fronte. Em fevereiro daquele ano, o czar Nicolau II foi derrubado e forçado a abdicar. Vladimir Lenin, que havia retornado da Suíça, liderou o assalto ao Palácio de Inverno em Petrogrado. Com Leon Trotsky à frente, os bolcheviques tomaram o poder em uma única noite. Derrubaram o governo provisório, dissolveram todos os outros partidos, censuraram a imprensa livre e, poucos meses depois, extinguiram a Assembleia Constituinte recém-eleita, instaurando um regime em que o Estado passou a decidir o que e quando podia ser falado ou pensado. Nascia a União Soviética. O que começou com uma revolta contra a opressão terminou criando um sistema ainda mais opressor. O comunismo, que prometia igualdade, transformou-se em um dos maiores instrumentos de controle, miséria e morte da história. A guerra civil que se seguiu matou cerca de 10 milhões de pessoas. A fome levou cerca de 5 milhões à morte. E os gulags apareceram. Uma rede de reeducação e trabalho forçado que viria a engolir cerca de 18 milhões de almas ao longo de décadas. Mas o erro não foi só soviético. O marxismo, em sua essência, é uma ideologia totalitária disfarçada de ciência. Divide o mundo em opressores e oprimidos, justifica o ódio como motor da história e promete um futuro perfeito que nunca chega. Onde quer que tenha sido aplicado, na China de Mao, no Camboja de Pol Pot, em Cuba ou na Venezuela, o resultado foi sempre o mesmo: cemitérios, miséria e silêncio. Há quem ainda tente reescrever essa história. Há quem romantize revoluções que na prática destruíram nações inteiras. Há quem queira impor ao mundo o esquecimento de que toda ideologia que promete igualdade a qualquer preço termina custando a liberdade. O que começou em 1917 foi mais do que uma revolução política. Foi o início do século do extremismo. Um século em que milhões morreram em nome de ideias que diziam querer salvá-los. E quando olhamos o mapa hoje, do Oriente Médio à Europa, da América Latina às universidades ocidentais, vemos os ecos desta mesma lógica. A velha tentação de entregar a própria consciência em troca da promessa vazia de um mundo perfeito que não existe.
No dia 17 de julho de 1918, um dos episódios mais brutais da Revolução Russa marcou o fim definitivo de uma dinastia que havia governado o país por mais de 3 séculos. O último czar da Rússia, Nicolau II, sua esposa Alexandra e os 5 filhos do casal foram executados pelos bolcheviques, pouco mais de um ano depois da abdicação do imperador e em meio à guerra civil que se espalhava pelo país. A Rússia havia sido sacudida em 1917 por 2 revoluções. Nicolau II abdicou do trono em março e meses depois os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaram o poder. Na madrugada daquele 17 de julho, os homens que mantinham os Romanov prisioneiros acordaram a família e informaram que eles deveriam ser conduzidos até um pequeno cômodo no porão da casa. Pouco depois, homens armados entraram no cômodo e abriram fogo. Em poucos minutos, Nicolau II, Alexandra e seus 5 filhos estavam mortos. A execução foi caótica e particularmente brutal. Algumas das filhas do czar haviam escondido joias costuradas em suas roupas, o que dificultou a penetração de parte dos disparos. Os assassinos recorreram então a novos tiros e golpes de baioneta. Liderados por Vladimir Lenin, os bolcheviques pretendiam destruir não apenas o antigo regime, mas as estruturas políticas, sociais, culturais e religiosas que consideravam incompatíveis com a nova ordem revolucionária. A Rússia mergulhava então em uma guerra civil. De um lado, o Exército Vermelho, organizado pelos bolcheviques. Do outro, diferentes forças reunidas sob o nome de Exército Branco que combatiam um novo regime. Durante décadas, o regime soviético tentou cercar de silêncio e versões contraditórias o que havia acontecido naquela madrugada. Inicialmente, anunciou-se apenas a morte de Nicolau II. O destino de Alexandra e das crianças permaneceu envolvido em mistério, alimentando rumores de que alguns integrantes da família poderiam ter sobrevivido. Somente décadas depois, com o colapso da União Soviética, os restos mortais da maior parte da família seriam oficialmente identificados. Em 1998, 80 anos depois do assassinato, Nicolau II, Alexandra e 3 de suas filhas foram sepultados na Catedral de São Pedro e São Paulo, em São Petersburgo. Em 2000, a Igreja Ortodoxa Russa canonizou Nicolau II e sua família como portadores da paixão, um reconhecimento relacionado à forma como enfrentaram o sofrimento e a morte. A execução dos Romanov permanece até hoje como uma das imagens mais marcantes do início da experiência bolchevique. Não apenas pela queda de uma dinastia que governara a Rússia por mais de 300 anos, mas pelo que aquele porão representava. O assassinato dos Romanov não seria o último ato de violência cometido em nome da Revolução. Nos anos e décadas seguintes, o regime construído pelos bolcheviques transformaria a repressão política, os expurgos, os campos de trabalho forçado e a perseguição religiosa em instrumentos de poder. A casa onde a família foi executada seria demolida pelo regime soviético em 1977, numa tentativa de impedir que o local se transformasse em ponto de peregrinação. Mas a memória permaneceu. Hoje, naquele lugar, ergue-se a Igreja do Sangue, construída depois da queda da União Soviética em homenagem à família assassinada. Mais de um século depois daquela madrugada, a história dos Romanov permanece como um dos grandes avisos do século XX sobre aquilo que pode acontecer quando uma ideologia decide que, para construir o mundo que considera perfeito, precisa primeiro eliminar todos aqueles que representam um mundo que deseja destruir. E talvez uma das grandes questões deixadas pelo século XX seja justamente esta: como ideias que prometiam libertação e igualdade conseguiram produzir regimes marcados por tanta repressão e violência,
E olhando para o mundo de hoje, até que ponto nós realmente compreendemos as consequências históricas dessas ideologias? Vou começar com ele, então, o nosso expert em Primeira Guerra Mundial. Flávio, já passo direto para você, porque esse vídeo em si é bárbaro, né? A gente pode até colocar críticas pontuais à família Romanov, à monarquia ali da época, mas o que aconteceu ali em julho de 1918 e todo o efeito dominó até 2026, não dá para a gente não fazer essa conexão. Não, tem algumas críticas pontuais aos monarcas da época, mas a monarquia em si eu tenho muito pouco a reclamar. Vamos dar uma explicação um pouco filosófica aqui de por que isso aconteceu. Ora, a Revolução Bolchevique ela é de outubro de 17, contando pelo calendário russo, certo? Por que então os Romanov, que já não estavam mais no poder há muitos meses, quase um ano, eles vão ser assassinados brutalmente no ano seguinte? Estavam em Ekaterinanov, né, que é uma cidade bem afastada, e a gente precisa entender uma coisa. O Marx, filosoficamente, ele é influenciado por dois grandes pensadores, Giambattista Vico, tá, que ele pensa lá em toda uma nova teoria da história, e Maquiavel. Por que Maquiavel? Maquiavel, ele diz que ele separa a ideia de praxis política, aquilo que você faz dentro da política, de uma moral. Isso sempre foi uma coisa, você não tinha, era tudo misturado, você não tinha como ter uma praxis política sem pensar em moral. O Maquiavel, ele é o primeiro, ele funda a modernidade política nesse sentido, quando ele fala assim, olha, uma coisa é como você vai continuar no poder, e outra coisa é qualquer discussão moral. Quando o Lenin sobe ao poder, tem uma grande discussão, já hoje encerrada, né, se o Lenin sabia disso ou não. Hoje é ponto pacífico que ele sabia. Ele percebe, ora, quando você toma o poder de um príncipe, literalmente aqui de um príncipe, porque tinha um príncipe ali no meio, se você não se livrar de todos os seus descendentes, significa que logo, logo eles vão crescer e o povo vai apoiar aquele príncipe antigo e não vai mais te apoiar. Ou seja, mesmo crianças, né? Você vai ter que assassinar ali. Uma curiosidade histórica meio bizarra é que enquanto que eles estavam sendo fuzilados, ou seja, armas de grosso calibre, eles estavam demorando muito mais para morrer do que esperado. Ou seja, dá um tiro ali e a pessoa já morreu imediatamente. Ora, eles estavam com todas as joias da família, principalmente as mulheres, escondidas nas suas roupas. Ou seja, isso aí foi chamado de o colete à prova de balas mais caro do mundo, porque como elas estavam cheias de joias, né, escondidas, as balas estavam demorando um pouquinho mais para perfurar, estavam lá gemendo demais, e por conta disso, além da brutalidade do assassinato, de crianças, ainda você teve esta lentidão na morte. Quer dizer, a crueldade bolchevique, ela já mostrou que vinha logo de cara. Bernardo, como você traria 1918 até 2026? Nossa, Ana, é uma pergunta maravilhosa. Que daria um programa inteiro. Exatamente. Um dos detalhes sórdidos dessa história é que o ato foi uma perfídia, né? Eles mentiram para a família naquela noite, dizendo que eles iriam levá-los embora porque as tropas brancas dos contra-revolucionários estavam chegando, eles iam transferir apenas a família, né? E eles levaram e jogaram a família lá no porão e assassinaram brutalmente, como o Morgan disse. Tem um outro detalhe sórdido, o Alexei, que tinha acho que 12, 13 anos na época, era hemofílico, doente, e ele não morria, também porque estava portando parte das joias, e eles terminaram de matar o menino, dando ainda mais tiros enquanto ele já agonizava e matando com as lanças das baionetas, né? De modo feroz, né? Dilacerando o menino. Então foi uma coisa realmente muito brutal. Ana, uma das coisas que a gente olha isso e vê o mundo de hoje, veja, aí que podemos fazer aqui um paralelo, por exemplo, com a Revolução Cubana ou as outras revoluções modernas que aconteceram, é que eles precisam anular o passado, toda a história. Tem um pensador romeno que eu gosto muito, Vladimir Tismaniano, ou até o Olavo, inclusive, foi quem divulgou a primeira vez, e ele tem um livro chamado Do Comunismo, e nesse livro ele explica que uma das marcas de todo revolucionário é ser mneumofóbico, né? Mneuma é memória, né? Fobia é o medo, né,
exacerbado, até mesmo irracional, né? Então, a tentativa sempre é apagar a memória e reconstruir, né, uma coisa nova. Outra coisa, ele diz, é o medo do espírito e também o medo dos valores, né? E quando a gente olha todos os movimentos políticos grandes, assim, que fazem grandes mudanças na história, Ana, eles remontam à própria criação da política, né? Então, se a gente olha para a Bíblia, você tem a primeira fundação de uma cidade criada por Caim, quando ele foge de Deus porque matou o seu irmão, né, por inveja. Então, a primeira cidade que Caim constrói, chamada Enoque, na região de Enosh, é a primeira tentativa humana de lidar com as consequências pessoais e sociais da miséria e do pecado humano. Então, ela é uma adaptação humana de uma realidade nova que tinha surgido para lidar com as contradições da sociedade, não é mesmo? Se você olha para figuras, para grandes cidades e impérios como Roma, também foi fundada sobre um fratricídio de Rômulo e Remo. Né? Quando você olha para, sei lá, outros tipos de mudanças drásticas da sociedade, como por exemplo a Revolução Francesa, de que nós já falamos aqui em outro programa, ela também se funda com a morte da família real francesa. É claro, também demora um tempo para acontecer, ela vai acontecer em 1791, né, 2 anos depois da Revolução, em janeiro, inclusive no dia do meu aniversário, 21 de janeiro. Então, eles precisam apagar o passado, destruir tudo isso. Inclusive, quando você vê a justificativa ideológica que os bolcheviques deram para as massas que estavam empolgadíssimas com a guerra, por que eles teriam que matar, ou por que mataram, na verdade, a família real, era porque o velho mundo opressor precisava morrer. Ainda que os Romanov não fossem capitalistas e exploradores, né? Mas era um ato de justiça de classe e era uma necessidade histórica do marxismo. E é por isso que eles fizeram. Só mais um detalhe rápido. As pessoas pensam que, quando eles fizeram a Revolução, eles convenceram o povo da ideologia marxista. Negativo. Eles só prometeram 2 coisas para subir ao poder: tirar a Rússia da Primeira Guerra e acabar com a fome. Veja, eles criaram outras guerras e aumentaram a fome, né? É sempre o contrário. Exatamente. E Ivan, semana passada falamos, né, da queda da Bastilha, da Revolução Francesa, e aí passa poucos anos, você vê que o DNA permanece o mesmo. Aí você vem na Revolução dos Bolcheviques e o DNA é absolutamente... Não tem como não fazer a conexão da própria Revolução Francesa com a Revolução Russa, com os bolcheviques. E a gente vai, olha, pessoal, esse programa, foi o que o Bernardo disse, é papel e caneta na mão, porque vocês não vão acreditar na colcha de retalhos que nós vamos fazer no passado com o presente. Ivan? Bom, Ana, aquela frase que ficou bem conhecida e de tanto em tanto repercute aí no Brasil, não é, do Mauro Iazzi, aquela questão da boa cova, da boa bala, etc., né? Ele fala ali em um evento. Bom, em certa medida, ela tem como inspiração a história dos Romanov. Se a gente parar para fazer uma análise mais fria. Eu não sei se o Mauro Iazzi se inspirou diretamente na história dos Romanov, mas a gente vê ali paralelos, né? E a Revolução Russa, ela mudou definitivamente a história da Europa e do mundo. E nós temos ainda, né, essa cicatriz aberta dentro da Europa. Vladimir Putin, queiram ou não, ele é um herdeiro dessa Revolução Russa. Volta e meia ele fala do Lenin, fala inclusive também do Stalin, quase que se colocando, né, como um revolucionário, só que dos dias de hoje. Então isso é algo que a gente precisa deixar bem claro. Poucas pessoas entendem como que a Rússia e o Reino Unido, eles têm essa rivalidade. Militarmente falando, a maior rivalidade do Reino Unido é com a Rússia, e ela tem também esse episódio dos Romanov. Afinal de contas, o Tsar era primo do rei George aqui do Reino Unido, e inclusive ambos, né, descendentes diretos da rainha Vitória, e a família real britânica jamais perdoou o que aconteceu com os Romanov. Inclusive, sabe-se aqui que o Reino Unido estava muito próximo à Inglaterra de conseguir uma operação de resgate para tirar os Romanov da Rússia, e há quem diga, isso aí são bastidores, né, de que eles também aceleraram a morte dos Romanov, já prevendo que pudesse acontecer alguma possibilidade deles escaparem. Então, ambas as revoluções prometeram muito e entregaram totalmente o contrário, morte e fome.
ninguém matou tanto comunista no mundo quanto os próprios comunistas. E teve também o próprio Lula essa semana que disse que os traidores da pátria precisam ser enforcados. Esse é o tipo de retórica dessa gente. Eu acho que o imaginário dos comunistas é sempre esse, ou seja, o imaginário daquele momento da revolução em que você pode sair matando todo mundo dizendo, olha, você está numa crise política, não tem mais lei, então eu crio a lei neste momento. O imaginário, você pode reparar, do comunista é sempre a ideia de, enquanto eu estiver neste momento revolucionário, não tem lei nenhuma, então eu simplesmente mato meus inimigos ao invés de criar um novo sistema. Bernardo, um tweet. Então, o que o Ivan citou lá da questão do Mauro Iazzi 2015, né, ele está citando um poema do comunista, poeta, dramaturgo Bertolt Brecht, né, alemão, que chama-se O Interrogatório de um Homem de Bem. Né? Então ele está citando uma poesia comunista que fala para dar uma boa cova, uma boa pá, uma boa bala, um bom fuzil, já que você é um homem bom. Né? Então ainda é uma citação numa tradição poética do Bertolt lá de 1930. Está aí a desgraça. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.